Bom, vou começar então, galera. Olha só, eu até pedi para vocês sentarem mais próximo, eu pedi para ele me ajudar a passar para o PT, que eu prefiro não ter essa distância de de estar lá em cima e vocês estarem aqui, sei lá, eu não gosto disso. Gosto de estar mais próximo. E o projeto e o que eu vou falar hoje tem muito a ver com isso, tem muito a ver com proporcionar uma experiência. Então, muito do que vai ser falado aqui vai ser também sobre formas de você proporcionar experiências para as pessoas. É a forma como você entrega uma tecnologia, é a forma como você apresenta alguma coisa para as pessoas. Então, vocês vão ver que a gente não criou nada novo, o que a gente fez foi um arranjo com o que já existe. E essa aqui é vamos dizer assim, a sacada. E daí eu gostaria de começar convidando vocês para uma experiência bem simples. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês por um instante. E eu vou fazer uma proposta para vocês fazerem uma imaginação dentro da cabeça de vocês. Pode ser? Todo mundo de olhinho fechado? Rapidinho? Então tá. Eu gostaria que dentro da imagem de vocês imaginassem, na cabeça de vocês, aí onde está tudo preto, que... Imagina que você cresceu numa favela no Rio de Janeiro. E imagina que você viveu a sua infância e a sua adolescência num contexto de baixa oportunidade e de bastante dificuldade, principalmente financeira. Agora eu peço que vocês abram os olhos e eu tenho essa pergunta para vocês. Você acha que você estaria aqui hoje se você tivesse crescido nesse contexto? Bom, essa reflexão, ela é a reflexão que motivou esse projeto, né? De perceber que as pessoas não têm as mesmas oportunidades, consequentemente elas não têm a mesma realidade, né? Elas vivem realidades distintas. Então, essa foi a motivação do projeto. O nosso objetivo com esse projeto foi trabalhar essa questão de dar oportunidade. E para dar oportunidade a gente precisa dar acesso, né? Sempre essa prerrogativa básica de tudo, o acesso. Então, o nosso objetivo é promover uma ação, vamos dizer, ali como se fosse uma representação da pirâmide social que a gente existe de contexto. Então, uma ação descendente para promover um impacto ascendente. Então, o nosso objetivo é pegar metodologias e ferramentas tecnológicas que têm o seu epicentro, digamos assim. Elas nascem no topo da pirâmide social e elas são eficientes, elas têm um alto nível de eficácia, e oferecer isso através de uma ação sistematizada para quem está na base da pirâmide, no sentido de promover oportunidade para essas pessoas, que são, de verdade, como mostra até a pirâmide, a maioria das pessoas. Então, o objetivo do projeto foi promover essa ação. Então, é um projeto que tem a vertente da tecnologia, mas a tecnologia adaptada para um contexto, para uma realidade social. Num contexto pensando em Brasil, né? Mas daí a gente... Legal, né? Tem um objetivo legal e tudo mais, mas a gente se perguntou, né? E agora? O que faz para a gente conseguir fazer essa ação, né? Bom, eu sou acadêmico de Gestão em Tecnologia da Informação no IFSC, de Florianópolis. E daí a gente começou procurando, né, a casa, né? É o primeiro local onde a gente vai, né? Então, quando a ideia desse projeto surgiu, a gente procurou o Instituto Federal. Foi nossa primeira zona de contato. Mas foi interessante porque também, e vale muito ressaltar isso aqui, que vocês estão imersos nesse ambiente acadêmico, vale muito ressaltar que o ambiente acadêmico ele tem uma estrutura para atender determinada demanda. E, de repente, essa demanda, às vezes, não é a demanda da expectativa que a gente tem. Então, às vezes, a gente procura a universidade, procura o nosso departamento do nosso curso, a secretaria, sei lá, acadêmica, e
a instituição não tem, às vezes, um processo estruturado para atender, como, por exemplo, o que a gente gostaria de fazer. A gente queria fazer um projeto social que, na academia, seria um projeto de extensão. Eu acredito que se enquadraria nesse contexto. E a gente teve bastante dificuldade, de verdade, de desenvolver isso a partir da instituição. Mas a gente foi procurando caminhos. E procurando caminhos, a gente encontrou dois institutos, dois órgãos que souberam dar diretrizes para a gente. Souberam direcionar a gente para um contexto que a gente gostaria, que era desenvolver um projeto que usa tecnologia para promover impacto na sociedade. Que foi o SEBRAE, de Santa Catarina, que tem a expertise em consultoria de negócios, e o ICOM, que é o Instituto Comunitário de Florianópolis, que é um instituto que apoia financeiramente e tecnicamente entidades do terceiro setor em Florianópolis. É uma organização de ação local. Num segundo momento, a gente percebeu que, tem gente que ajuda a gente, mas e aí, onde é que a gente vai fazer isso? Quem que a gente vai atender? Onde que está o público que a gente quer atender? E daí a gente encontrou uma ONG que trabalha com formação de jovens, formação profissionalizante de jovens. E foi nessa ONG que a gente realizou o protótipo do projeto e rodou a primeira versão. Só que o passo fundamental para que isso tudo acontecesse, na verdade, foi a gente ter participado de um laboratório de negócios sociais, que é o Social Good Brasil Lab. O Social Good Brasil é uma organização que apoia e incentiva e prepara de verdade pessoas e organizações para atuarem com tecnologias no contexto social. Então, qualquer tecnologia que você imagina que ela tem o viés de um para muitos, ou seja, você desenvolve um serviço ou você desenvolve um produto que ele afeta muitas pessoas e isso está dentro de um contexto de um problema social, como, por exemplo, educação, mobilidade urbana, violência, então, violência urbana, então qualquer contexto. O Social Good Brasil é uma iniciativa que apoia. Então, a gente participou de um laboratório que durou 4 meses. E durante esses 4 meses, a gente passou por todo um processo de aceleração mesmo, onde a gente aprendeu metodologias, como, por exemplo, Design Thinking, Canvas, modelo de negócios. Então, a gente passou por um processo de aprender para desenvolver uma solução, desenvolver um serviço e, principalmente, testar isso. Levar isso para a rua, levar isso para quem precisa ou para quem procura esse produto, esse serviço e realmente fazer um teste disso. Mas, lógico, isso daqui eu estou falando de instituições. De verdade, a gente procurou muitas pessoas. De verdade, foi preciso falar, procurar, conversar com muita gente para que essa ideia saísse do papel. Bom, isso daqui é interessante, da gente perceber que a gente pensa muito em solução, mas a gente precisa muito também olhar para o problema. E foi isso, basicamente, o grande aprendizado que a gente teve, assim, porque geralmente a gente olha para um problema não olhando para o problema. A gente costuma olhar para os problemas já pensando na solução. É uma coisa quase que natural do ser humano, assim. A gente olha para uma coisa porque a gente se depara... Um problema, geralmente, ele é o quê? Ele é uma dificuldade, né? Por exemplo, eu estou caminhando aqui e tem uma coisa na minha frente. Essa coisa, o que eu vou... Eu não vou olhar para a coisa. Eu já vou olhar em como que eu vou fazer para desviar da coisa e mudar a minha direção para seguir minha caminhada. Então, essa é uma coisa muito natural da gente. E a gente aprendeu isso, né? Desconstruir um pouco dessa visão e perceber que para entregar uma solução para alguém, e principalmente quando essa solução ela impacta na qualidade de vida das pessoas, nas oportunidades que essas pessoas têm, a gente precisa muito mais do que pensar numa solução, conhecer muito bem o problema. E foi basicamente isso que a gente fez. A gente fez uma imersão de 3 meses com os jovens dessa ONG que eu citei para vocês, do Centro Cultural Escrava Anastácia, em Florianópolis. Durante 3 meses, a gente conviveu com esses jovens para descobrir quais eram os fatores, quais eram os padrões de comportamento entre eles, quais eram os padrões quais eram as situações que aconteciam, quais eram os problemas para eles frequentarem, para eles se engajarem,
conhecer todo o contexto. E realmente a gente percebeu que quando você conhece o problema, você não apenas pode ficar apto para desenhar uma solução para esse problema, mas você consegue chegar num nível de empatia, que é quando você começa a se colocar no local do outro, quando você começa a perceber a partir da experiência, né? Que foi aquela coisa que eu falei para vocês, né? A experiência ela muda a forma como você percebe uma situação ou como você não percebe ela, né? Ela está acontecendo e você não está percebendo. Bom, falando, o projeto ele tem duas vertentes basicamente, assim, uma vertente metodológica e uma vertente tecnológica. Eu vou falar primeiro da vertente metodológica. Metodologias são formas, são técnicas, o como você vai fazer a coisa. Então, o nosso objetivo era trabalhar numa lacuna que existe hoje no mercado de trabalho, por exemplo, aqui no sul do Brasil, muito forte, em Florianópolis, bastante, que é a formação de capital humano na área de tecnologia. A área de tecnologia é uma área crescente, é uma área que está em expansão, tem aceleradoras, incubadoras, empresas. É um movimento do futuro, de verdade, né? Então não tem como fugir disso. Mas o que acontece? Não tem gente, resumindo, não tem gente para trabalhar nas empresas. As empresas, todas as empresas que eu conheço de tecnologia têm vagas em aberto e essas vagas nunca conseguem ser preenchidas. E quando essa vaga é preenchida, abrem duas novas. Então, as empresas crescem num ritmo que o mercado não tem capital humano suficiente para ser absorvido. Isso gera um problema. Então a gente pensou, poxa, por que não dar acesso, oferecer conhecimento para jovens que normalmente não têm acesso, no caso aqui falando de jovens de baixa renda. Então a gente resolveu fazer isso e testar isso lá em Florianópolis. Só que a gente percebeu que não bastava a gente dar um curso de PHP para o cara, sabe? Tipo, não basta, vamos dar um curso de Linux para o cara, vamos ensinar ele a usar o Office. A gente percebeu, não é isso, não é alfabetização digital que precisa, sabe? O que precisa é de algo a mais, realmente, até porque é algo a mais que o mercado espera para absorver. Então, a gente percebeu que o formato de ensino, as metodologias que a gente ia utilizar importavam. Só que daí, eu não tenho formação na área de ensino, eu não sou professor. Então eu pensei, e agora? O que é que eu vou fazer? E era eu e mais duas pessoas, nenhum de nós tinha formação nessa área. Mas o que a gente descobriu? Né? Uma coisa muito interessante. Antes de você fazer uma coisa, a gente descobriu uma coisa muito simples. Pesquisa, procura e descobre quem já faz isso. Porque já tem alguém que faz. Se você pensou em fazer alguma coisa, pode ter certeza que já tem alguém ou que já pensou nisso, ou que já fez isso, ou muito mais possível, que já faz isso muito bem. Então, vai lá e descobre como é que faz isso muito bem e aprende com isso. Isso se chama benchmarking. Uma técnica de você absorver o que tem de bom, pesquisar, conhecer e absorver o que tem de bom no mercado. Né? E foi isso que a gente fez. E a gente descobriu que tem uma galera daqui de Porto Alegre, da Perestroika, que desenvolveu uma metodologia de ensino que chama Experience Learning, onde eles, durante 8 anos, prototiparam, testaram diferentes práticas de ensino, das mais inovadoras, das mais tradicionais, e fizeram uma grande mistura com isso, e consolidaram, e lançaram isso de maneira aberta, dentro de uma das licenças mais abertas da Creative Commons. Então, a gente descobriu que tinha simplesmente uma metodologia de ensino open source. Só que essa metodologia ela foi desenvolvida para encontros presenciais, para aulas, sendo mais direto. E o que a gente queria era desenvolver uma tecnologia de ensino. Então, o que a gente começou a fazer foi adaptar a Experience Learning para uma plataforma de ensino, que é o que eu vou falar no ponto à frente. Mas a gente descobriu também que existe uma metodologia de contação de histórias que chama monomito, ou como é muito mais conhecida por aí, como jornada do herói, que é uma sequência de etapas.
É como se fosse, até parece coisa de criança, mas mesmo parecendo uma coisa infantil, é uma coisa que tem um fundamento muito forte, porque ela consegue posicionar uma pessoa desde um primeiro ponto até fazer toda uma jornada e chegar num ponto final com um aprendizado. Então, toda a história que a gente conta, ou toda a história que a gente escuta, as histórias da nossa infância, elas têm isso. Elas têm um ponto inicial, elas têm uma trajetória, uma linha narrativa coerente e elas têm um ponto final com uma mensagem, um aprendizado. Todas as histórias desde histórias de filmes, tipo os filmes mais, sei lá, Senhor dos Anéis, Matrix, desde os contos, tipo, sei lá, Cinderela, enfim, não sou muito bom de repertório de contos infantis, mas elas seguem um mesmo fluxo narrativo. Então, a gente se apropriou também dessa metodologia, desse fluxo narrativo, para o contexto de ensino. Com o objetivo de também apresentar isso no modelo de ensino híbrido, que é um modelo de ensino que mescla a aprendizagem em plataformas virtuais com a aprendizagem em ambientes reais. Para fazer isso, foi bem interessante, porque, sei lá, pode ser até engraçado falar, mas a gente percebeu, a gente vai precisar desenvolver, então, uma plataforma e tarará. A gente pensou, eu sou programador, e eu pensei, tem como desenvolver, tem framework, tem isso, tem aquilo, tarará. A gente pensou, isso vai dar um trabalho, sabe? Tipo, ia levar, sei lá, no mínimo 5 meses de desenvolvimento para ter um protótipo. Daí a gente pensou de novo. E grana, né? Grana para desenvolver isso. A gente não tinha grana, não queria levar tudo isso de tempo para lançar uma coisa que tu nem ia saber se ia funcionar. E daí a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que tem disponível, vamos ver que plataformas existem, open source, free, paga, seja lá o que for, e vamos ver o que a gente consegue adaptar para esse contexto. Foi isso que a gente fez. E daí a gente descobriu, lá mesmo em Florianópolis, uma empresa que tem um LMS. A gente procurou várias pessoas, a gente tentou Moodle, mas todas as plataformas que a gente encontrava, elas não se encaixavam dentro do arranjo metodológico que a gente gostaria de oferecer. Porque o foco do que a gente desenvolveu não é no conteúdo. O foco é na forma. A forma como você apresenta esse conteúdo, que foi como eu falei no início, não é tu dar um curso de PHP para o cara, mas é a forma como tu vai oferecer isso para ele. Uma forma que seja adaptada para a realidade desse público. Então, foi interessante, porque a gente descobriu um LMS que chama Conviva. LMS, para quem não conhece, mas Learning Management System, que é um sistema de gerenciamento de aprendizado. Similar, basicamente, a um Moodle, uma coisa muito similar ao Moodle, só que a diferença também é que essa plataforma, em específica que a gente escolheu, ela é gamificada. Então, ela tem embutida algoritmos que tornam a aprendizagem de ensino mais fluida e mais interessante. E como o público do nosso projeto é um público jovem, a gente percebeu que não fazia sentido a gente apresentar para esse público uma ferramenta, vamos dizer assim, engessada, uma ferramenta com uma cara dura. Então, a gente percebeu que a gente precisava de alguma coisa que gerasse engajamento visual mesmo, engajamento de experiência. E uma coisa interessante foi que a gente percebeu também que esse público ele precisava de interação. Então, a gente criou um programa de voluntariado online, que funciona via WhatsApp. Então, basicamente, é assim, é uma pessoa que se inscreve para ser voluntária do projeto, e daí a gente... Isso não é automatizado, é tudo na mão que a gente faz mesmo. E daí a gente pega essa pessoa, tá, beleza, tu quer ser voluntário. O voluntário, o que ele faz? Ele é uma espécie de tutor. Ele vai tirar dúvidas, ele não vai ser uma pessoa, um consultor técnico. Não é esse o objetivo, ele não vai ser um professor. Mas o objetivo é que essa pessoa seja uma coisa muito importante que a gente percebeu no contexto do projeto. Essa pessoa ela funciona como uma referência social. Uma referência de outro círculo social. Lembrando daquela figura da pirâmide que eu mostrei no início para vocês, os jovens que a gente trabalha no projeto são jovens que não têm acesso a determinados círculos sociais, como, por exemplo, os círculos sociais da academia, o círculo social dos ambientes empresariais. Então, a gente percebeu que
fazendo com que esse jovem tenha contato com outros círculos sociais, isso aumenta naturalmente a quantidade de possibilidades de interação e de oportunidade para essa pessoa. Pode parecer uma coisa super simples, mas com 2 meses de teste de projeto, a gente já percebeu coisas super interessantes acontecendo, assim. Desde, sei lá, um jovem que surgiu, sei lá, virou uma amizade, daí o cara que trabalhava na empresa se conectou via WhatsApp com um jovem que mora, sei lá, na favela, e daí, tipo, eles trocaram ideias por, sei lá, 2 meses, daí esse cara lá, no momento que surgiu uma oportunidade de estágio na empresa dele, ele chamou, convidou a pessoa foi, fez um estágio e, sei lá, hoje trabalha lá na empresa. Então, tipo, coisas simples, muito simples, mas que conectam as pessoas. Então, um dos objetivos que a gente gostaria com esse projeto era isso também, de conectar as pessoas de diferentes círculos sociais, para fazer com que as pessoas comecem também a se colocar umas nos lugares, uma no lugar da outra, né? E justamente por isso, né, eu coloquei aqui essa figura do arranjo tecnológico que a gente desenvolveu falando do LMS, na plataforma de ensino, que é onde ocorre a parte técnica da coisa, do WhatsApp, que seria onde ocorre a parte social da coisa, digamos assim, mas eu coloquei ali a figura humana, porque a maior tecnologia que existe é a tecnologia humana. Então, não tem como você pensar em tecnologias, pensar em ferramentas, pensar em robôs, pensar em chips, pensar em automatização, sem você pensar na tecnologia humana. Porque é a tecnologia humana que está por trás de tudo isso. É a tecnologia humana que move, que controla, que programa, que configura. É o humano. Então, a gente percebeu que isso não podia estar fora de jeito nenhum do projeto. E foi isso. A gente desenvolveu, aqui seria um roteiro da proposta do projeto, né, usando a tecnologia. Promover uma experiência de ensino híbrido, que é uma experiência de ensino que ela funciona tanto online quanto offline, e que prepara tecnologicamente, né, a gente focou o projeto para formação para empresas de base tecnológica, e emocionalmente, porque a gente trabalha no projeto essa vertente de embutir no projeto habilidades socioemocionais. Eu não sei se mas habilidades socioemocionais é uma expressão que significa todas as habilidades não cognitivas que configuram a gente como pessoa. Sei lá, eu poderia citar para vocês a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, resiliência, que é a capacidade de você persistir numa situação ou de você se recuperar de uma situação, a capacidade de resolução de problemas, ser capaz de resolver um problema é uma habilidade socioemocional. Então, tem uma série de habilidades que elas não estão relacionadas com a questão lógica, com a questão racional, mas elas são extremamente necessárias, por exemplo, para você trabalhar, para você estudar, para você aprender, para você realizar uma tarefa, seja lá qual for. E a gente direcionou isso para os desafios do mundo corporativo. Então, é realmente uma plataforma de ensino que visa formar para empresas de base tecnológica. E com esse viés de conectar jovens com universitários e profissionais recém-formados. A gente focou nisso também porque a gente percebeu, a gente fez um estudo de verdade, né, para esse projeto, e a gente percebeu que muitas pessoas, elas querem, tipo, principalmente as pessoas, sei lá, da geração Y, vamos dizer assim, geração Y, geração X, as pessoas elas querem contribuir, elas querem fazer alguma coisa, mas elas não têm tempo, principalmente a maior, na pesquisa, o maior índice de respostas era que a pessoa não tem tempo para fazer um voluntariado, para fazer alguma atividade. E daí a gente percebeu isso, tipo, então vamos fazer uma coisa online. Um voluntariado que o cara não precisa nem sair, ele faz o voluntariado do celular dele, sabe? Ele puxa o celular e dá uma olhada lá, olha, o meu, sei lá, o meu mentorando, como a gente chama, sei lá, ele está aqui me pedindo, está perguntando tal coisa, eu vou lá e respondo, sabe? Um gesto simples e que, tipo, nossa, aquilo lá do outro lado pode ter um efeito que você nem imagina, sabe? Então, o roteiro que a gente seguiu foi exatamente esse.
né, em vez da gente criar as coisas da nossa cabeça, assim, enfiar, e a gente fez o roteiro de descobrir, desenhar e testar. Tipo, primeiro descobrir quem já faz, e foi isso que a gente fez. A gente descobriu quem já desenvolvia metodologias de ensino, a gente descobriu que plataformas existiam, quem já desenvolvia essas plataformas, e a gente conversou com essas pessoas. A gente desenhou uma linha de ação. A nossa linha de ação foi procurar quem já faz, conversar com essas pessoas e mostrar qual era o nosso projeto, mostrar o que a gente tinha em mente. E o que aconteceu foi que o projeto foi bem aceito, foi bem absorvido, digamos assim, e a gente conseguiu fazer isso, testar com pessoas, né? Que é a coisa mais importante, porque se você tem tudo isso e essa coisa não tá na rua, se não tem pessoas que utilizaram, não tem pessoas utilizando, isso acaba não fazendo sentido, né? E a gente percebeu isso, né? Isso foi um aprendizado muito grande que eu particularmente tive com esse projeto, acredito que as pessoas que se envolveram também, né? De que inovar não é criar algo novo, sabe? Tipo, a gente tem muito essa coisa de inovação como, sei lá, eu preciso desenvolver uma ferramenta que muda a vida da pessoa, eu preciso desenvolver uma coisa nova, e não é isso, sabe? Inovar não tem a ver com isso. Inovar tem muito mais a ver com entregar uma experiência nova para alguém. E tipo, foi pensando nisso que a gente desenhou uma experiência diferente para um público que não teria essa experiência normalmente. E a gente não criou nada novo, de verdade. A gente pegou, de um lado, um conjunto de metodologias, do outro lado, um conjunto de ferramentas tecnológicas que já existem, e a gente adaptou isso para um contexto social. Então, a nossa sacada foi realmente essa questão da adaptação, e olha como é interessante isso aqui no contexto do Fizzly, né, que é um contexto de software livre. A plataforma Conviva, a plataforma que a gente escolheu para o projeto, ela não é uma plataforma open source, ela é uma plataforma corporativa, paga, e vamos dizer que ela tem um preço considerável de mercado, né, devido a ser uma plataforma robusta, uma plataforma consolidada, uma plataforma gamificada, que tem uma série de configurações que tornam ela realmente um sistema de ensino robusto. Só que é interessante porque a gente conseguiu pegar uma ferramenta que é corporativa e paga e adaptar ela para um contexto que atende um público que não teria acesso a essa ferramenta normalmente. Então, é interessante porque o que a gente está fazendo nesse contexto é encontrar formas de dar acesso, encontrar formas de viabilizar acesso para pessoas que normalmente não teriam acesso a isso. Isso daqui seria uma ferramenta extremamente cara para você ter acesso. E a gente conseguiu disponibilizar isso gratuitamente para pessoas que não teriam acesso. Nem a ferramenta, nem ao conteúdo e as metodologias de ensino. Então, desse projeto, e é uma mensagem que eu gostaria realmente de passar para vocês, sabe? Tipo, que a gente sempre pode encontrar formas. Quando a questão é acessibilidade, dar acesso, a gente sempre consegue encontrar formas. Às vezes é muito mais interessante você passar esse tempo buscando, procurando, investigando a fundo, procurando, sei lá, do sul do Brasil até o norte da Finlândia, sabe? Tipo, quem é que faz isso? Quem é que está fazendo isso? Lá no interior do Ceará tem um cara que fez um projeto e tal, e daí você aprende com isso, sabe? E você percebe que, às vezes, uma solução lá do norte da Finlândia, ela é muito boa lá no norte da Finlândia, sabe? Ela não vai servir no sul do Brasil, entendeu? Então, a gente tem que também ter essa sacada da adaptabilidade de contexto. Tipo, eu não vou pegar um negócio que, uma plataforma fez super sucesso nos Estados Unidos. Sim, mas os Estados Unidos tem um outro perfil de público, um outro perfil de consumo, uma outra realidade social, tudo é outro. Então, o que eu vou ter que fazer com isso? Eu vou ter que adaptar isso pro contexto que eu tô. Então, basicamente é isso. Aí eu queria falar um pouco sobre, agora, finalizando já, do projeto, né? Ele foi uma ideia que surgiu num contexto de incubadoras relacionadas a negócios sociais, né? Ele surgiu, como eu falei no começo, na academia, na universidade, mas devido a gente não ter encontrado fomento suficiente, a gente foi migrando, procurando até encontrar um contexto de incubadoras lá em Florianópolis. E
o projeto ele começou sustentável, a gente vendia isso para a ONG onde a gente trabalhava, mas com contextos de crise econômica, o projeto não conseguiu se sustentar financeiramente, por exemplo, nesse semestre agora. Então, até um novo passo do projeto agora é criar um melhor modelo de negócio, criar um modelo de negócio mais eficiente para reativar o projeto, né? É a perspectiva para esse próximo semestre agora. Bom, eu me chamo Rafael Rodrigues, né? Como eu falei no início, não sei para quem não estava no comecinho, eu sou acadêmico de Gestão e Tecnologia da Informação no IFSC de Florianópolis. E foi lá que esse projeto começou e aconteceu, né? E, bom, é isso. Eu estou aberto a perguntas, para quem tiver perguntas sobre qualquer etapa aí do que aconteceu e tudo mais. Estou aberto a perguntas. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela palestra, muito boa. Eu tenho um projeto onde que a gente está fazendo uma gamificação de uma academia. E lá a gente está preparando as aulas, né, para os alunos poderem fazer e tal, através do Moodle. E aí a gente sentiu essa dificuldade que você comentou, né, de ser muito travada e tal. E aí eu queria ver com você assim, o que você acha dessa outra plataforma para esse tipo de questão? Você acha que serviria também? Você acha que é uma opção? Como é que era o nome? Conviva. Convida. Isso. Conviva. Você joga lá conviva.com.br, você vai encontrar a plataforma. Tudo. A gente queria tinha uma proposta de colocar a gamificação dentro do Moodle e tal, e aí contribuir de alguma forma, né, com o projeto do Moodle. E eu acho, assim, o que você acha? Você acha que encaixa nesse tipo de problema? Se encaixa você usar o Moodle? O que vocês usaram. Outra plataforma. Imagino que sim. A plataforma, como eu falei, é uma plataforma realmente robusta. É uma plataforma que, vamos dizer assim, a cartela de clientes que utiliza essa plataforma são bancos, instituições financeiras. Então, é uma plataforma que já está testada, validada no mercado há anos. Então, é uma plataforma que realmente funciona e funciona de maneira extremamente eficaz. Ela tem uma coisa muito interessante, são relatórios. Pode parecer uma coisa super formal e chata, mas não é. São relatórios de aprendizagem. E você pode configurar os seus próprios relatórios. Então, você pode ter um feedback do processo de aprendizagem muito mais profundo, muito mais aprofundado, né? Porque quando a gente está falando de ensino, né, processo de ensino-aprendizagem, esse feedback, o que vem, né, às vezes é muito mais importante do que o que vai, né? Porque às vezes tu está ali oferecendo um conteúdo, ensinando uma coisa, mas tu tá só, sabe, como um ponto que passa uma coisa, que transmite. Tu não está recebendo também. Então esse receber, porque o processo de ensino é uma coisa constante, né? Constante transformação, não é uma coisa estática. Então, eu te diria que essa plataforma ela tem sim um potencial muito grande, né? O que a gente fez foi fazer uma proposta de dizer, olha, nós somos um projeto social que desenvolvemos isso e a gente quer saber qual a possibilidade e o interesse de vocês da gente usar a plataforma de vocês para fazer isso. E foi uma proposta bem aceita. Você já tem alguns resultados em relação ao projeto? Nós fizemos 2 testes com esse projeto. Nós fizemos testes com 40 jovens, 2 turmas de 20 jovens. Então, eu não trouxe resultados, tipo tabelas e gráficos, porque eu achei que ia ficar uma coisa meio chata. Assim, não era o meu objetivo, né? O meu objetivo era mais contar a história dessa coisa de você adaptar uma ferramenta para um contexto, né? Isso é uma ferramenta corporativa, não é um software livre, né? Mas o nosso resultado foi bastante positivo, principalmente com os jovens, né? O fato de
de ser uma forma diferente, esse fato de você estuda, você lê, você faz a atividade no momento que você quer, no momento que você tem disponibilidade, liberdade. Uma coisa muito interessante também é que a plataforma funciona muito bem no celular. E o público que a gente trabalha, isso foi uma coisa muito interessante, né? Porque sempre pensando naquela coisa de adaptar a ferramenta para o contexto, né? O público que a gente trabalha é um público que nem tem notebook muitas vezes, não tem um computador, mas eles têm um smartphone, entendeu? E os smartphones são computadores super poderosos. Então, é uma ferramenta, é uma plataforma que funciona em JavaScript, então roda super bem no celular. Então, tranquilo. Obrigado. Tudo bem. Tudo. Parabéns pelo projeto aí. Cara, eu queria, assim, uma visão um pouco mais na contramão, né, do que tu disseste aí. O projeto visa o aprendizado, como tu disse ali, para o ambiente corporativo, né? E a gente tem visto que hoje o ambiente corporativo não consegue preencher essas vagas que tu mencionaste, exatamente pela exigência muito alta, né? Eles querem um unicórnio que eles não vão encontrar, principalmente no Brasil. Tu não acha que as empresas deveriam fazer o caminho contrário, ajudar o projeto socialmente falando, para que elas pudessem, e financeiramente também, para ajudar esses jovens a ter essa formação que eles almejam conseguir? Com certeza, né? Isso daí é uma coisa muito... É um dos motivos pelos quais o projeto entrou, por exemplo, em estado de... sei lá, a gente não conseguiu sustentar o projeto financeiramente, né? Justamente por isso, porque não existe essa consciência por parte do empresariado, por parte da maioria do empresariado, vamos dizer assim, ou a grande maioria, não sei. Então, é preciso que exista também um trabalho de base, né? Um trabalho de marketing, um trabalho de educação, de consciência do empresariado, para quê? Cara, tu não vai ter gente para trabalhar aqui, sabe? Mão de obra importada é super cara. É muito mais barato tu formar, isso daí bom, se tu botar na conta, no papel, tu vai ver que é muito mais barato tu investir em treinamento e qualificação do que tu contratar um cara da Finlândia, tá ligado? Então, tipo... só que tu precisa educar, né? Geralmente, empresas que têm visão de longo prazo, elas conseguem perceber isso. Então, talvez um link que falta para o projeto é ter esse contato com empresas que têm visão de longo prazo, né? Mas, para isso, a gente precisa de mais testes. Por exemplo, agora a gente vai rodar um piloto com 80 jovens numa ONG em Florianópolis, no segundo semestre. Então, a gente quer ter mais essa experiência, mais esses resultados, para poder também chegar em outras esferas, de buscar parcerias e apoio também, né? É isso. E qual o perfil desses jovens com os quais vocês já tiveram atividades e os próximos, esses 80 que você está mencionando? Ok. Eu digo de idade, mais ou menos, e outras informações. Ok. O perfil dos jovens são entre 14 e 18 anos. Geralmente tem alguns jovens com mais de 18, mas a maioria é entre 14 e 18. Então, são jovens que estão no ensino médio, basicamente. Estão ali naquele processo, se preparar ou não para o vestibular, sendo que a maioria nem tem essa perspectiva de fazer uma universidade, passar num vestibular, porque não vem de um contexto que incentiva eles a isso. E exatamente por isso que a gente vê a importância, né, da formação profissionalizante nesse contexto, né? E já existe, na verdade, programas do governo federal. Esse contexto de formação profissionalizante ele é até, inclusive, uma política pública, né? É a principal política pública em termos de formação profissionalizante. Então, o perfil desses jovens é entre 14 e 17 anos. São jovens que vivem em contextos de dificuldade financeira, moram a maioria nas periferias da cidade, e eles participam de um programa que chama Jovem Aprendiz, que é um programa de formação profissionalizante do governo. Só que é meio chato, né? Porque o que tem nesse contexto da formação profissionalizante são formações profissionalizantes para a periferia do mercado. Tipo, o que o cara aprende de tecnologia lá é, sei lá, montagem e manutenção de computadores, sabe? O cara não vai aprender de fato quando aprende, o cara não vai aprender a programar.
Tipo, resumindo, é isso. Então, o governo faz formação profissionalizante, mas coloca o cara na periferia ganhando um salário mínimo, sabe? Então, tipo... Pois é, então aí o que a gente resolveu foi pegar, como eu te mostrei lá na pirâmide, entendeu? O que tem de metodologia e ferramenta no topo, na elite, levar isso para a base da pirâmide, assim. Porque, cara, na real, se tu vai botar um menino de classe alta, um menino de classe baixa para ter um conteúdo, o mesmo conteúdo, eles vão absorver da mesma forma, tipo, não tem diferença, sabe? A diferença de classe é só uma diferença de classe, entendeu? Só uma diferença de poder aquisitivo, não é uma diferença de capacidade cognitiva, sabe? Então, uma coisa interessante, acho que de mencionar aqui, é que no sábado, às 11 horas, vai haver um painel sobre isso, exatamente, aqui no FISLE. É legal. Capitaneado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para discutir exatamente isso. A abertura de oportunidades para jovens aprendizes na área de tecnologia. Então, acho bem legal quem está nessa palestra. No sábado às 11? Sábado às 11 horas na 41A. É muito bacana a gente participar. 41A. Sábado às 11 na 41A. Dá uma olhadinha. Legal. Procurar saber, vou falar com a pessoa. De jovens aprendizes via tecnologia. Tem tudo a ver com... Na verdade, você já começou o trabalho que eles querem fazer. Pois então, né? Tem até um contexto interessante. Por exemplo, agora eu estou indo para Recife para conhecer, porque outros contextos têm outras oportunidades, né? E lá tem um Porto Digital, que é vamos dizer, um ambiente de fomento a inovação e tecnologias que já é um ambiente bem consolidado, assim, sei lá, que surgiu em 2005, alguma coisa assim. Então, e eles têm um braço que atua apenas com a questão social, né? Que é o Porto Social, e mais uma outra ONG lá que também faz esse apoio. Então, eu estou indo também com um projeto para lá, né? Com essa possibilidade de buscar oportunidades e viabilizar financeiramente também. Outra coisa interessante citar, já que a gente falou desse contexto de governo e tudo mais, é que, por exemplo, existe uma política pública para isso. Então, eu percebi que, por exemplo, quem é que trabalha com isso, né? Quem é que resolve esse problema? Em primeira instância é o governo, que tem essa responsabilidade. Em segunda instância, o governo concede parte dessa responsabilidade para as entidades do terceiro setor, para as ONGs, né? Só que o que acontece? Nem o governo, a demanda é tão grande de formação de capacitação que nem o governo, nem as ONGs conseguem atender a demanda. Resumindo, tem uma galera que está de fora da parada, mesmo com uma formação mais ou menos que a que existe, né? Vamos dizer assim. Então, é interessante porque a gente percebeu que a gente estava dando uma solução para as ONGs. Foi o público que a gente focou, porque foi onde a gente testou, prototipou, fez bastante coisa. Só que a gente percebeu que é como se fosse assim. Imagina que você tem uma doença e você quer controlar essa doença, você quer erradicar essa doença. E daí você tem duas parcelas da população, 75% e 25%. Aí você vai e dá a vacina para 25% da população. Sabe? A gente percebeu que a gente estava fazendo isso com o projeto. A gente estava oferecendo a vacina para 25%. Sendo que, na verdade, se a gente quer realmente atacar o problema, a gente precisa oferecer essa vacina para 75% da população. Ou seja, que seria nesse contexto, né, nessa metáfora, o governo, a política pública do governo. Então, foi interessante precisar essa coisa de que vai ter uma fala aqui relacionada ao Ministério do Emprego, Trabalho e Emprego, porque é quem tem a possibilidade da vacina para atender, vamos dizer, a maior parte do problema, né? Então, seria essa metáfora assim, interessante até para a gente pensar, né? Quando a gente cria uma solução, para quem que a gente está oferecendo isso? É para uma minoria ou é para uma maioria? Porque isso implica na escalabilidade do projeto, né? Enquanto que esse projeto vai ter capacidade de ser replicado em outros locais, né? Um parêntese aí que me veio agora. E é uma pergunta técnica. Que LMS que você analisou antes de ficar com o Conviva? A gente analisou o Moodle, a gente analisou o EasyEdu, que é um negócio novo, na verdade, que está surgindo inclusive lá, em Florianópolis também, que a gente conheceu no próprio contexto.
e foi o Moodle, o EasyEdu, que foi plataformas que a gente fez teste mesmo, né? Teste interno, digamos assim. Moodle, EasyEdu e o Conviva. Foram 3. A gente fez uma pesquisa de várias, mas essas 3 elas tinham as qualidades técnicas que a gente precisava para poder oferecer o que a gente tinha em termos de metodologia. Porque a gente percebeu que o que a gente tinha em termos de metodologia simplesmente não tinha como oferecer se a gente não tivesse o contexto da gamificação, se a gente não tivesse a possibilidade uma grande possibilidade de feedback em termos de o que essa plataforma oferece de relatórios e, né, da aprendizagem. Porque o Moodle ele tem um plugin de badges que é algo assemelhado à gamificação. Você chegou a analisar isso? Você achou ele insuficiente? Por qual motivo que você Sim, considerou? De verdade a gente viu essa possibilidade do Moodle, a gente começou a testar, mas entrou naquela questão, né? O que a gente quer fazer e o que a gente pode fazer, né? Então a gente não tinha equipe, por exemplo, para desenvolver as ferramentas que a gente gostaria, os plugins que a gente gostaria. Eu não sou desenvolvedor web, eu sou desenvolvedor mobile, desenvolvia para celular e tal. Agora nem estou mais desenvolvendo, mas enfim. Então não era também a minha expertise, então era uma coisa que eu ainda teria que conhecer, me aprofundar e tudo mais. Então a gente percebeu que o tempo que a gente ia levar, a grande questão foi essa também, o tempo que a gente ia levar em desenvolvimento, a gente poderia reduzir esse tempo muito maior se a gente pegasse uma coisa pronta e que já é validada, testada, consolidada, né? Outra pergunta. Vocês pagam licença para usar o Conviva ou foi uma doação deles? Como é que funciona? Sim, a gente conseguiu utilizar a plataforma por, sei lá, entre 75% e 80% menos o valor de mercado da plataforma, digamos assim. A gente conseguiu uma redução de 75% a 80% do custo da plataforma e a gente só usa ela, a gente só paga por ela à medida que a gente tem um contrato ativo com uma entidade, por exemplo. Então, no momento em que a gente estava testando o projeto, sem um contrato ativo, a gente não estava pagando. Então, a gente conseguiu testar a plataforma assim, fazer tudo sem pagar. E a partir do momento que a gente fecha um contrato, a gente paga percentual pelo contrato, né, ativo. Seria isso. Bom dia. O projeto de vocês pode ser considerado uma forma de empreendedorismo social. Vocês já pensaram em acelerar isso num programa, por exemplo, Banco Challenge, ou da Artemisia, ou do Yunus, alguma coisa do tipo? Sim, de verdade, o projeto ele nasceu exatamente, né? Primeiro era só a vontade de compartilhar aprendizado, e daí a coisa foi se estruturando, né? E foi nesse momento que foi e ele se estruturou de verdade dentro de um contexto de aceleração de negócios sociais, que foi no Social Good Brasil Lab, ano passado, em Florianópolis. Então, o projeto surgiu lá, a gente teve contato com Artemisia, recentemente a Yunus foi para Floripa, então tem um contexto bastante propício lá, mas eu vou te falar que o contexto ele é muito mais propício em termos de formação e apoio técnico do que em termos de apoio financeiro. Então, o projeto chegou num momento em que ele precisava se sustentar financeiramente para continuar. E quando você está em busca de investimento, você precisa de um negócio em outro nível, né? Você precisa de um negócio com uma maior quantidade de testagens, de amostras, uma maior quantidade de resultados. Então, basicamente, o que a gente fez nesse sentido foi um estudo de viabilidade do projeto. Eu não trouxe aqui, seria até interessante mostrar, mas quem tiver curiosidade, assim, eu posso enviar. Eu tenho um estudo, um infográfico que a gente fez com um estudo de viabilidade do projeto em nível de Brasil, né? Qual que seria o potencial para esse projeto de mercado e de escalabilidade a nível de Brasil? Era isso o ponto onde eu queria chegar, porque você pode replicar isso a nível nacional, né? Uhum. Você pode fazer ligações no Brasil inteiro.
E, para isso, você pode conseguir investimento desde que você, como você já tem o material, que prove que é viável. Sim. E aí você fazendo parcerias com instituições públicas mesmo, escolas públicas ou outra ONGs da periferia, ou que seja, dependendo do foco de vocês conseguem ter essa viabilidade financeira, porque vocês podem ter apoio de empresas que precisam de projetos para financiar, e vocês podem unir as duas coisas e virar isso escalável, né? Sim, esse aí é o grande intuito da gente, né? Nesse semestre agora, de janeiro, junho, né? O projeto realmente ele entrou num estado de inatividade praticamente, porque a gente rodou um protótipo de agosto a novembro do ano passado. A gente teve um aprendizado com isso muito grande, mas daí a gente percebeu que a gente precisava ir para um outro nível, né? Só que para ir para um outro nível a gente não tinha no momento equipe e nem grana para isso. Então, como a gente precisa pagar as contas, né? O projeto acabou ficando legal. Valeu. Bom, então é isso, gente. Sei lá, agradeço pela presença, pela paciência de vocês me escutar. E valeu. Bom evento para vocês. A gente se vê aí pelo evento. Qualquer coisa, o meu e-mail é rafa2906, tá ali, @gmail. Qualquer dúvida, qualquer dica que possam me dar, se vocês conhecem alguém aqui e tal. Eu estou ligado que aqui em Porto Alegre tem um ambiente interessante também nesse contexto, então, legal. Se vocês tiverem aí algum insight...